versículo de número 3, e o segundo está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão conosco. Compartilhe a live com seus amigos, parentes, para que eles também possam participar e ser edificados com esta palavra na manhã desse dia. Jeremias 33:3 diz-nos assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tiago 4:8 está escrito: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Nesta manhã, gostaria de refletir rapidamente com você sobre ações e reações, ação e reação nas páginas da Bíblia Sagrada. O crente age e Deus reage. O crente pede e Deus responde. O crente ora e Deus ouve e faz o milagre acontecer. A primeira verdade que nós queremos extrair desta verdade bíblica é que quando o crente ora, Deus responde no tempo certo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 até o versículo de número 20, nós temos a narrativa histórica e circunstancial da vida de Ana, que era uma mulher estéril, e todos conhecemos a história de Ana. Ana ora a Deus diante de uma impossibilidade, e Deus responde a sua oração no tempo certo, no tempo devido. É oportuno nós observarmos que o clamor é uma necessidade humana e deve ser uma atitude humana. A resposta vem da misericórdia de Deus, porque nenhum de nós merecemos as bênçãos, as vitórias, os livramentos, as provisões da parte do Senhor. Mas Ele, por graça e bondade, nos responde no seu tempo, no tempo especial de Deus. Salmo de número 34 exprime esta verdade. Verso 17: os justos clamam, ou seja, ação, e o Senhor os ouve. Reação: quando nós oramos, Deus ouve e nos responde. Mateus capítulo 7, versículo de número 7 está escrito: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Ao homem cabe pedir, e o Senhor é quem responde. Se nós batermos, a porta se abre. Se nós buscarmos, encontraremos a face do Senhor, o socorro e a intervenção de Deus no curso da nossa existência. A oração é o primeiro movimento de fé. Deus estabeleceu na sua providência que a oração do justo desencadeia e desencadeará ações divinas. Não porque o obrigamos, mas porque ele decidiu agir em resposta à oração dos seus filhos, do seu povo, da sua igreja. O crente não pode esperar a reação do céu sem primeiro mover-se em oração. O altar é o ponto de partida de toda vitória. Existem pessoas que às vezes murmuram contra Deus, dizendo: onde está Deus? Se Deus existe, por que não me abençoa? Por que não sou curado, curada? Por que a porta de emprego não se abre? Porque você está, quem sabe, invertendo a ordem dos valores. Você e eu devemos nos lembrar que somos mortais, somos da terra, somos finitos, somos carentes da graça de Deus. Somos nós que devemos ter a iniciativa de buscar a face do Senhor, e Ele, por sua generosidade, graça e bondade, nos atenderá. Então, a ação humana que provoca e produz
a reação de Deus para com as nossas vidas. Quando o crente age em fé, Deus age em seu favor. Não basta apenas clamar por clamar, tem que clamar com fé. A fé é o combustível da nossa vitória. A fé é aquilo que nos move. Sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, nos mostra a narrativa da viúva que estava próximo de perder os seus filhos, que iriam ser levados como pagamento de uma dívida para ser escravo. Mas a viúva obedeceu ao profeta Eliseu. E ele disse: pede vasilhas emprestado a todos os seus vizinhos. Ela pediu. O profeta disse: entra no teu quarto, o pouco de azeite que você tem, tu e teus filhos, coloque nas vasilhas vazias. E então temos ali uma ação humana. Quando a mulher coloca azeite nas vasilhas, Deus ia multiplicando. Ela agiu e Deus multiplicou. Se você quer ser ajudado pelo Senhor ainda este ano e começar o ano novo vivendo coisas incomuns, sobrenaturais, comece a agir, faça a sua parte, porque Deus sempre fará a parte dele. Nós é que somos necessitados de ajuda, então devemos ter a iniciativa da busca ao Senhor. Josué 3, 13 a 17, a Bíblia diz que os sacerdotes estavam levando a arca da aliança, e quando chega de frente do Jordão, eles tocaram o pé nas águas e o Jordão se abriram. Ou seja, tocar o pé na água denota a fé, denota atitude, exprime a confiança daquele povo no poder do nosso Deus. Eles fizeram algo que aos olhos humanos e materiais parecia loucura, sem nexo, parecia algo realmente sem sentido, mas quando eles agiram, tocando o pé nas águas, o Jordão se abriu, o povo atravessou e o nome do Senhor foi glorificado. Não basta apenas simplesmente ter a fé comum, é necessário que a fé seja acompanhada de atitude, de obra. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. A fé verdadeira sempre produz ação. A obra humana não substitui a graça, mas coopera com ela na obediência. Deus honra passos de fé que se aliam à sua vontade soberana. Se a nossa fé estiver aliada, conectada, em plena comunhão com a vontade soberana de Deus, o milagre acontecerá, a resposta chegará e o nome do Senhor será glorificado. Muitos esperam resultados celestiais sem atitudes concretas. Muitos ficam esperando o milagre acontecer sem nenhum tipo de atitude, de ação, de busca, de oração, de clamor. É necessário nós que somos humanos, nós que estamos na terra, clamarmos a um Deus que está no céu e que pode todas as coisas. Então nós devemos clamar e o Senhor nos atenderá. Em terceiro lugar, quando o crente se posiciona, Cristo intervém na sua história. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículos 5 a 11, que Pedro estava preso, mas a igreja não ficou murmurando. Entraram na casa de João Marcos e começaram a orar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na prisão, livrou Pedro. O nome do Senhor foi glorificado. Quando nós agimos, Deus reage. Quando nós agimos, o céu trabalha em nosso favor. É como alguém que está desempregado e não pode ficar dentro do quarto,
isolado, esperando que uma empresa vá até a sua porta, ao seu encontro. Ao contrário, deve vestir a melhor roupa, elaborar o melhor currículo e sair da inércia, da inatividade e ir atrás do emprego. Aí sim a porta vai se abrir. Da mesma forma, acontece no mundo espiritual. Não basta apenas ficar dentro de casa, esperando as coisas acontecer, o céu intervir. É necessário provocar o céu através da oração, realmente da busca e do quebrantamento do coração. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 a 25, a respeito dos 3 jovens que se posicionaram no mundo espiritual, foram lançados na fornalha, mas experimentaram, vivenciaram um poderoso livramento da parte de Deus, ações humanas que geram reações divinas. A Bíblia diz em Marcos 5, 27 a 34, a respeito da mulher que tinha um fluxo de sangue. A mulher agiu ao tocar em Jesus e teve a reação divina quando Cristo liberou virtude da sua vida e ela foi instantaneamente curada. Quando nós fazemos a nossa parte, nós somos coroados com o milagre da parte do Senhor. Até no ambiente do culto, dentro do templo, é necessário nós entendermos esta ação tão simples. Somos nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Eu sem você, Deus sem mim, sem você, Ele é Deus. Agora nós sem Deus não somos nada. Então nós devemos até no ambiente do culto adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, glorificar o Senhor, porque à medida que nós nos entregamos, os céus começam a agir em nosso favor. A mulher tocou na orla de Jesus e a reação foi instantânea. Jesus foi curada, Jesus atendeu aquela mulher e a mulher foi curada e o nome do Senhor foi glorificado. Em quarto e último lugar, a lei espiritual mostra a ação do homem e reação de Deus. Esta é a lei espiritual, ação humana e reação divina. Segundo as Crônicas, capítulo 7 e 14, está isto de forma claríssima e incontestável. Se o meu povo, ação humana, ação coletiva, se o meu povo se humilhar, orar, se quebrantar, orar, jejuar, aí tem a resposta de Deus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Acontece, meus irmãos, que as pessoas querem ser abençoadas pelo Senhor sem nenhum esforço, sem nenhuma iniciativa, sem nenhuma atitude, como estivesse invertendo os papéis, quando na verdade nós somos pó, nós somos passageiros, nós somos humanos, somos nós que precisamos de Deus. Então, se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei. Aleluia! No livro de Malaquias, o profeta falando, usado por Deus a respeito do dízimo, ele disse: se o meu povo entregar, devolver o dízimo na casa do tesouro, então eu estarei reagindo, abrindo as janelas do céu sobre a sua vida, até no âmbito da fidelidade no dízimo. Para você viver coisas novas, você tem que fazer a sua parte. E muitas pessoas gostam de criticar por causa da avareza, criticam o ato de dizimar, e o ato de dizimar, antes de ser uma ordem, um mandamento bíblico, é uma demonstração de fé, de graça e de amor, de reconhecimento ao Senhor. A Bíblia também nos ensina, queridos irmãos, que é importante nós darmos para que possamos receber. Lucas 6:38, dai
e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Melhor coisa é dar do que receber. Então, quando nós damos, estendemos a mão para alguém, os céus se movimentam em nosso benefício. A Bíblia nos mostra que esta é uma lei espiritual, não é barganha, mas aliança. Deus responde não à manipulação humana, mas ao coração sincero, que age conforme a sua palavra. Por que que na igreja você conhece pessoas que recebem, são grandemente abençoadas e outras não? Porque Deus não se impressiona com estereótipo, Deus não se impressiona com a aparência, Deus conhece a motivação do coração. Não basta orar por orar, sem nexo, sem sentido, sem quebrantamento, sem motivação correta, como barganha diante de Deus. Devemos nos ajoelhar, nos prostrar, reconhecendo que somos pó, que somos passageiros, que somos mortais, e clamar com sinceridade diante do altar do Senhor, e Deus nos responderá. O crente ora e o céu ouve, o crente age e Deus opera. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Experimente fazer a sua parte, experimente clamar e Deus te atenderá. Clama a mim e responder-te-ei. Ação humana que gera reação divina. Se você quer viver algo novo, comece a fazer a sua parte, a conhecer mais a Deus por meio da sua palavra, a congregar, a se envolver mais com o reino de Deus. E à medida que você se envolve com o reino de Deus se envolve com você. A bênção, o milagre chega para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez seja isto que tem impedido você de viver algo novo. Quem sabe você está aí há muito tempo esperando uma bênção, um milagre, mas nunca fez a sua parte. É hora de ter este entendimento que é preciso nós buscarmos a Deus, nós tocarmos os céus por meio da oração, por meio de um coração quebrantado e sincero, para obtermos o favor e a graça de Deus.